Graça e paz, irmãos. Amém. Esse louvor que nós acabamos de expressar tem que ser uma verdade em nossas vidas, né? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Ora, se Ele é meu Deus, eu devo confiar, independentemente dos momentos que eu estou vivendo, seja eles adversas, ou seja de benefício, eu tenho que confiar em Deus todo o tempo. E Deus exige de nós compromisso. Nós falamos 2 domingos, baseado, claro, na palavra do Senhor, no livro de Ageu. Vocês ainda lembram o tema do livro de Ageu? Lembram-se do tema do livro de Ageu? Só para relembrar os irmãos, eu sei que a gente esquece mesmo. Colocando Deus em primeiro lugar. É isso que Deus quer de nós. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, ele viveu 33 anos. Segundo os teólogos, foram-se 33 anos e meio que Jesus viveu sobre a face da terra, ensinando todo o tempo a palavra do Senhor, do seu Deus, e fazendo o bem. O tempo todo, Jesus fez o bem. E até mesmo seus inimigos, aqueles que iam trair ele e o traíram, que foram 2 apóstolos, sem contar a multidão, 2 apóstolos o traíram, Judas Iscariotes e Pedro. Pedro traiu Jesus, negou Jesus, mas Jesus não deixou de amá-los, de fazer o bem. E quando você faz o bem, todo o tempo, você anda na verdade, transmite essa verdade, você vai ser confrontado. Você vai ser confrontada. Quer ser confrontado pelo mundo? Ande na verdade. Pratique a verdade. E você vai ser confrontado, a começar pelos seus. Sua família sanguínea, seus parentes. E nós vamos ler o texto que vai dizer exatamente isso. Foi um diálogo de Jesus com a multidão. Começou muito bem, mas chegando do meio para o fim do diálogo de Jesus com a multidão, e terminou com os discípulos, que Pedro se aproximou e disse: Senhor, olha que o Senhor fez. Foram todos embora. E nessa multidão estavam ali 72 discípulos, e ficaram só os 12. E Pedro se aproximou de Jesus e disse para o Senhor: Senhor, olha o que o Senhor fez. O Senhor poderia ter sido mais flexível. Não dissesse o que o Senhor disse. Imediatamente Jesus disse para Pedro: você quer algo demais, Pedro? Pode ir. Você tem livre-arbítrio, Pedro. Siga a multidão. Siga os 72 que me abandonaram. E Pedro reconheceu: não, Senhor. Para onde iremos nós? Só tu tem as palavras de vida eterna. Então, nesta noite, nós vamos refletir por alguns instantes, vamos pensar na palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6.
Deixa aí marcadinho, eu sempre digo isso. Você já sou o texto, deixa marcadinho aí. E nós vamos falar com Deus. Como é bom falar com Deus, irmãos. Te dou esse conselho. Eu sei que você tem feito isso. Fale com Deus, não só no momento da abundância, mas principalmente no momento da escassez, no desespero, que eles virão sobre as nossas vidas, mas quando surgir o desespero, não corra, ao contrário, não busque a solução no lugar errado, na pessoa errada, busque em Jesus Cristo, e Ele te ama todo o tempo, que Ele vai parar e vai te atender, e vai ouvir a sua queixa, a sua petidão, a sua intercessão, enfim, Ele o tempo todo Ele fará o bem para o seu povo. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, recebe mais uma vez minha gratidão pela salvação em Jesus Cristo. Essa é a minha maior herança, Senhor. Por isso um dia eu reconheci que eu estava desgarrado, sem ovelha, sem pastor. Estava indo, meu Deus, para o precipício, indo para o inferno. Mas um dia o Teu Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E ali, Senhor, eu me rendi aos Teus pés. Abri meu coração para o Senhor e permiti que o Senhor entrasse e me salvasse e me transformasse. E me usasse como o Senhor está me usando. Por onde eu vou, o Senhor me usa, Pai, para testemunhar do Teu poder, do Teu amor na minha vida. Senhor, vamos ler mais uma vez a Tua palavra, que já foi lida aqui. O Teu Espírito Santo já falou conosco, através da Tua palavra, através de palavras expressas pelo irmão Nivaldo, pelos irmãos do louvor. Um aperto de mão, um olhar, um abraço, o Senhor já falou conosco. Mas, Senhor, continua falando conosco. E o Senhor fala conosco durante toda a nossa vida, sempre mostrando como proceder, como priorizar o Senhor, esquecer as preocupações, os padrões do mundo, Senhor. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo encontre lugar no nosso coração para nos mostrar o nosso erro, Senhor, e reconhecermos que nós dependemos do Senhor. Fala conosco, Pai. Pois é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. João capítulo 6. Esse capítulo tem 70 versículos, mas nós não vamos ler todos os 70 versículos. Nós faremos a leitura apenas de 34 versículos, que é a partir do versículo 25. Diz-nos assim, a partir do verso 25 até o verso 59. João 6, de 25 a 59. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer? O que precisamos fazer para realizar as obras de Deus, que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculosos mostrarás para que o vejamos e creamos em Ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus:
Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, é que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Pare de me criticar. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele entendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: Como pode este homem nos oferecer a sua carne para que comemos? Jesus lhe disse: Eu lhes asseguro a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como pelo Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimentar de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimentar deste pão viverá para sempre. E ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aleluia! Perceberam esse diálogo de Jesus com a multidão, os judeus? Interessante, irmãos. Quando o encontraram, verso 25, quando o encontraram do outro lado, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos.
eu e você, nós seguimos Jesus, nós cremos em Jesus e seguimos Jesus não pelo que Ele faz na minha vida. E se você pensa assim, se você o segue pelo que Ele faz ou fará em sua vida, é melhor você parar e refletir um pouco. Porque eu e você jamais devemos seguir Jesus pelo que Ele faz, pelo que Ele vai me beneficiar, mas é pelo que Ele é na minha vida. O pão que desceu do céu. E eu quero pensar com vocês neste momento sobre esse tema. A vida que permanece. A vida física, ela é temporária. Ela tem um começo, um meio e um fim. Ela acaba. Eu vim do pó, e ao pó retornarei. A vida é temporária. A vida é como um vapor, como um sereno. À noite cai o sereno, amanhece o dia, a grama toda molhada, nasce o sol, começa a esquentar. O que acontece? Desaparece. O sereno, o vapor, desaparece. É assim a vida física. Porém, Deus nos criou para sermos eternos, como foi dito aqui hoje, neste culto. Deus criou o homem para viver para sempre, eternamente. Então, quero falar com vocês a vida que permanece, que é a vida eterna. De todas as espécies de seres vivos, cada um tem a sua cadeia alimentar. Inclusive, você e eu, os seres humanos. Um elefante, o que ele come? Capim. Um elefante não come carne. Correto? Então, cada espécie de seres vivos tem a sua cadeia alimentar. No livro de Gênesis, não precisa você abrir, eu vou recitar. Gênesis 1:29, Deus diz assim: disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimento para vocês. Então nós temos também a nossa cadeia alimentar. Nós comemos todas as espécies de frutas e legumes, mas também comemos carne. Nós somos carnívoros. Comemos churrasco. E como é gostoso, né? Uma picanha bem passadinha. Porém, irmãos, o homem, Deus criou um alimento que só o homem pode se alimentar desse alimento. Que alimento é esse? A palavra de Deus. Esse é o único alimento que só o ser humano pode, deve se alimentar dele. Lembra-se de Jesus em Mateus capítulo 4, quando foi tentado por Satanás, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele estava com fome, debilitado, o diabo disse, agora eu pego ele. Ele está debilitado, ele está com fome, ele está com sede, agora eu pego ele. Vocês conhecem a história, o relato bíblico. Em Mateus 4:4, respondeu Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas
de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. E é esse elemento, irmãos, que a vida vai permanecer. A vida que permanece através desse alimento, a palavra de Deus. Satanás sabe disso, que eu e você precisamos desse alimento. O que ele tem feito? É investido tempo. Satanás planeja, é perseverante, para que eu e você não nos alimentemos desta palavra. E se assim você está vivendo e permanecer, você vai morrer, irmão. Vai morrer fisicamente e espiritualmente. Porque a vida cotidiana aqui, ela é certa. Você vai voltar para o pó. A primeira morte é inevitável. Você vai voltar para o pó. A segunda morte é evitável. E é através desta palavra, desse alimento, que você vai permanecer a vida para sempre. Então você e eu precisamos urgentemente, irmãos, voltar a nos alimentar desta palavra. Por isso que hoje nós nos deparamos com crentes que estão cabisbaixo, remungando o tempo todo, tudo para ele dar errado. A minha vida está uma desgraça. Você ouve isso da boca de crente, irmãos. É assustador, mas é verdade. Por quê? Não está se alimentando espiritualmente desta palavra. E a multidão buscava Jesus pelo alimento físico, pelo pão que eles comeram, se satisfizeram, ficaram empurrados de pão e peixe. Eles procuravam Jesus, não era por causa de Jesus, era pelo alimento que eles receberam. E eles queriam, irmão, sabe o quê? Fazer de Jesus um rei. Se você está com o texto aberto, de João capítulo 6, no versículo 15, sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente para o monte. Então essa era a intenção do povo, da multidão, proclamá-lo rei. Porque um rei cuida dos seus. E eles queriam viver uma vida, comer todos os dias sem trabalhar. Era essa a intenção da multidão quando procuraram Jesus. Porém existe, volto a dizer, porém existe um alimento que só o homem pode comer. A palavra de Deus. E aqui está o melhor cardápio, irmão. Aqui tem frango, a passarinha. Aqui tem picadinho com batata. Aqui tem um bifinho acebolado. Aqui tem churrasco de picanha, fraldinha. Aqui tem caviar. Aqui tem coração de frango. Tudo que você gosta de se deliciar está aqui preparado para você, bem como para mim. Mas a cada dia que passa, nós nos afastamos desse cardápio. E nós precisamos urgente, irmãos, voltar a nos alimentar desse cardápio. Porque se não for assim, você e eu morreremos. Duas coisas eu quero falar nesse texto. Primeira, não é suficiente ter vida. Guarde isso. Não é suficiente ter vida. A vida cotidiana, a vida terrena, isso não é suficiente. Portanto, que ele fala, vocês devem trabalhar pelo alimento, não que perece,
mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. E hoje, século 21, eu e você trabalhamos pelo alimento que perece, irmãos. A sua vida é moldada, você planeja tudo para trabalhar pelo alimento que perece. Não está errado, não. Você precisa comer no mínimo 3 vezes ao dia, fisicamente. Mas não se esqueça do alimento que desceu do céu, que alimenta o homem e dá vida, a vida que permanece para sempre. Então a vida não é suficiente ter vida. Você pode estar vivo e ao mesmo tempo estar morto. É dura esta palavra. Você pode estar aqui hoje, vivo, mas está morto. É isso que eu falo para mim e para você hoje. Vocês estão mortos. Vocês precisam voltar à fonte. Você precisa voltar ao carrinho lá, que eu não sei o nome que se dá no service. Volta aquele carrinho lá, mas não aquele carrinho que está lá com comidas gordurosas, ao alimento que desceu do céu. Você fala, pastor, eu posso estar vivo ao mesmo tempo e estar morto? Só você sabe. Isso é possível, você fazer uma análise e saber se você está vivo ao mesmo tempo e está morto. E eu vou ler um texto com vocês, se você quiser acompanhar comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 58 e 59. Que vai confirmar exatamente isso que eu estou falando aqui para mim e para você. Lucas, capítulo 9, versículos 58 e 59, que eu vou ler. Se você abriu, pode acompanhar comigo. Lucas 59, 58 e 59 diz assim: Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem pousar a cabeça. Verso 58 de Lucas, eu li o 58, vou ler o 59. Outro disse: segue-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Verso 60 de Lucas 9. Respondeu-lhe Jesus: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você vem, vá e proclame o reino de Deus. Olha que interessante. Um indivíduo diz: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai, depois eu volto e te sigo. Deixa que os mortos sepulte os seus próprios mortos. O indivíduo estava morto, literalmente, mas tinha gente que estava ali morto também, espiritualmente. Então você pode estar vivo e ao mesmo tempo está morto. E também Apocalipse capítulo 3, versículo 1, é fácil, né? É o último livro do Novo Testamento. Apocalipse 3, versículo 1. Se você quiser acompanhar comigo, pode acompanhar. Apocalipse 3, 1. Conheço as suas obras. Você tem forma de estar vivo, mas está morto. E a quem Jesus se refere nessa palavra de Apocalipse 3:1? A quem ele está se referindo? A uma igreja, irmãos. A igreja de Sardes. Conheça as suas obras. Você tem forma de estar vivo, mas está morto. Então cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Não se afaste desse banquete espiritual que você precisa se alimentar todos os dias. Como você se alimenta fisicamente, no mínimo 3 vezes ao dia. Não é assim que a gente procede? Nos alimentamos todo santo dia, no mínimo 3 vezes ao dia. E nós estamos esquecendo de nos alimentar do principal alimento. Muito cuidado, Antônio. Muito cuidado, igreja. Para que você não morra.
Irmãos, isso é verdade. Onde se prega a verdade, somente a verdade, está aqui, olha. Vai no lugar onde se prega o pão físico. O que acontece? Está abarrotado. Mas a pessoa dali, desculpa aqui a expressão, pior do que entraram. Portanto, pergunta, qual foi a mensagem do pregador? Foi uma bênção. Mas saiu dali e se esquece. E a vida continua do mesmo jeito. A cada dia se afastando. Ah, aquele pregador não está com nada. Aquele profeta hoje não teve revelação. Eu vou procurar outro lugar. Eu quero a revelação de Deus. Eu quero saber o meu amanhã. Eu quero saber o que vai acontecer comigo em 2018. Eu vou casar com um bonito, né? Com uma mulher bonita. Quero saber isso. Se eu vou comprar um carro novo em 2018. Bíblia, irmão. Esse pregador só fala da Bíblia. Cansa a gente. Esse pastor, tudo dele é com textos bíblicos. Vocês já ouviram isso? Eu não sou nenhum santarrão. Eu não sou como muitos pregadores que tem por aí na mídia. Eu sou um crente em Jesus Cristo, e meu compromisso é com esta palavra. É me alimentar desta palavra e alimentar a igreja de Cristo. Se você quer esse banquete, se você quer se alimentar, então se alimente, irmãos. Não seja iludido e iludida pelas falsas profecias que você vai ouvir agora no final de dezembro, início de 2018, janeiro de 2018. São tantas profecias. 12 meses de oração para 12 meses de vitória. Vem participar. A campanha. Profetadas. Eu vou lá. 12 dias passa rapidinho. 12 meses de vitória, irmãos. Vamos lá, vamos. Aí inicia o ano. Janeiro, fevereiro, março, abril. Vai chegar no outubro. Cadê a bênção? Meus irmãos, volte para a palavra. Volte a se alimentar da palavra do Senhor. Aí então, você terá vida para sempre e não será enganado. Se alimente do puro alimento espiritual, não do falso alimento. O que hoje você mais ouve por aí é falso alimento. Falso alimento. Alimento contaminado, podre. Podre. E você acha que você está comendo picanha. Você está comendo colchão duro e acha que é picanha. Segundo, a vida precisa ser sustentada e desenvolvida. Primeiro eu falei, não é suficiente ter vida. Você pode estar vivo e ao mesmo tempo estar morto. Segundo, a vida precisa ser sustentada e desenvolvida. Declarou Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Está no verso 51, o verso 50 e o 51. Acompanhe comigo, se está com o texto aberto em João capítulo 6. Verso 50, todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Porém, nada disso se preocupava a multidão. Eles queriam apenas um rei, como eu falei no início da minha fala, que os alimentassem apenas.
que os alimentasse, sem que precisasse trabalhar. Cada declaração de Jesus representava os benefícios contínuos da vida que ele veio trazer. Primeiro benefício, irmãos, é a vida que permanece para sempre. Ou seja, vida eterna. Mas também benefícios cotidianos. Assim como ele alimentou a multidão, ele sabia exatamente no início desse milagre que ele multiplicou os pães, né, e os peixes, eram 5 pães e 2 peixinhos. Ele sabia exatamente que a multidão buscava só pelo alimento. Ficar ali o dia inteiro, ouvindo Jesus, só para se alimentar. Ele sabia. E está no versículo 35 que eu vou ler com os irmãos, acompanhem comigo. Que cada declaração de Jesus relembrava os benefícios contínuos da vida que ele veio trazer. Verso 35. Então declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá sede. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Verso 41. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O ser humano pode ficar sem comida por vários dias, mas não pode ficar sem água. Eu não sei quanto tempo, quantos dias, ou quantas semanas um ser humano pode ficar sem comer. Mas eu acredito que umas 2 semanas ele vive sem comer nada. Vive, irmãos. Eu não sou médico, mas eu acredito que você e eu podemos ficar 15 dias sem comer e não morreremos. Agora, fique uma semana sem beber. Um dia, lá no sertão, 40 graus, fica um dia sem beber água. O que vai acontecer com você? Começa a ressecar a pele, assim? Primeiro os lábios, a boca. Começa a aparecer rachadura na pele. E você e eu não vivemos sem água. Olha que texto maravilhoso. Apocalipse 22, verso 17, diz assim: quem tiver sede, venha. E quem quiser beber, de graça, da água da vida. Venha. Apocalipse 22, verso 17. Eu li só a parte B do versículo, mas eu quero ler o versículo completo para mim e para você. Apocalipse 22, 17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem. Quem é a noiva? Você. Agora, para que você se sacie a sede de alguém, você tem água para saciar a sede de alguém? Para que você alimente alguém, você tem pão suficiente? Se você tem, você vai saciar a sede de todos aqueles que vêm a você e vai os alimentar. Mas é esse pão que ele está se referindo, a palavra. Vamos voltar ao texto de Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem.
Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. E vou citar também o texto de João, capítulo, versículos 56 e 58. Todo aquele que coma a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Mas aquele que se alimenta deste pão, viverá para sempre. Jesus estava usando o corpo e o sangue para representar tudo o que é necessário para manter e sustentar a minha vida. A nossa vida espiritual será sustentada por completa, que durará para sempre. Jesus nos leva, ou melhor, se eu me alimentar deste pão e beber desta água, eu vou permanecer vivo até o dia que Ele me chamar, ou até a sua volta. Se você e eu não nos alimentar deste pão e beber, não desta água, mas a água da fonte que é Jesus, aí sim, nós vamos permanecer até o dia que Ele nos chamar, ou até a sua volta. Se não for assim, você e eu morreremos. Cadê o povo que tem fome de Deus e sede de Deus? Onde estão? Que fonte eles estão se alimentando? Estão aqui, ó, eu vi o sinal, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Estão aqui os verdadeiros adoradores, aqueles que dependem de Jesus, independentemente das circunstâncias. Eu estou enferma, eu vou lá buscar a cura, porque Ele me cura, irmãos. Se não for hoje, permaneça crendo, porque Ele prometeu que Ele te cura. Ele te cura, irmãos, Ele prometeu na sua palavra, e todos que foram a Ele e permaneceram crendo nele, Ele atendeu. Então aqui está o povo dele, que precisa comer desse pão, da sua carne, mas não é a sua carne literal, é que é uma linguagem metafórica, é uma figura de linguagem. Ele não está falando para comer o pão, a carne dele, por isso que eles não entenderam. Ah, esse não é o filho de José? Sua mãe Maria? Que é isso? Agora ele fala que desceu do céu, é o pão da vida, comer da sua carne, e não estava entendendo. E muitas vezes acontece com você e comigo, a gente não entende. Por quê? Não procura conhecer. Conheça, irmãos. Se alimente da palavra de Deus. Aí sim você vai. Se o irmão José for para o culto, eu vou também. Se ele não for, eu não vou não. Não. O seu compromisso não é com José. Não é com o Antônio. O seu compromisso é com aquele que desceu do céu, que é o pão que alimenta para a vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai querido, que teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, Pai. Ó Deus, nos ensina, Pai, a buscar esse alimento. Que nós possamos separar tempo, assim como nós separamos tempo para nos alimentar fisicamente, e o pão físico, Senhor. Nós trabalhamos, mas paramos para nos alimentar fisicamente. E esquecemos, meu Pai, de parar apenas 15 minutos por dia para nos alimentar da Tua palavra, deste pão que alimenta para a vida eterna. Que o Teu povo que está aqui nesta noite, Pai, faça isso. Todo dia parar para se alimentar, para degustar do alimento que alimenta a alma. A minha alma tem fome de Deus, a minha alma tem sede de Deus,
E o Senhor diz: aquele que tem sede, venha e beba da graça, da água da graça da vida. Ó Deus, que nós possamos a cada dia, Pai, nos disciplinar e separar momentos para nos alimentar do Senhor, para que possamos permanecer fortes, firmes, até o dia que o Senhor nos chamar ou até a tua volta. Muito obrigado, Pai, por esse alimento que eu preciso todo dia, durante toda a minha vida aqui na terra, porque um dia estarei face a face com o Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Continua aqui conosco, Pai, falando ao nosso coração, pois é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.